Apocalipse capítulo 2, a partir do versículo 1 até o versículo 7. Ao anjo da igreja em Éfeso escreve: essas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achaste mentirosos, e tens perseverança e suportaste provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras, e se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Tens, contudo, a teu favor que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. Vamos orar? Vamos pedir a Deus para falar conosco, falar ao nosso coração. Senhor, nós te damos graças pelo privilégio que recebemos de, no nosso tempo, na nossa geração, termos sido separados pelo Senhor. Fomos separados, selados pelo Teu Santo Espírito, como propriedade exclusiva de Deus. Nós temos plena consciência de que pertencemos ao Senhor. Temos plena consciência de que não fomos chamados para viver para nós mesmos, mas que fomos chamados para viver com o Senhor, para o Senhor, no nosso tempo e na nossa geração. Como outros fizeram, e que se aprouver ao Senhor, outros farão. Mas nesse tempo, Deus, nós somos povo do Senhor, ovelhas do Teu pastoreio, ovelhas do Teu aprisco, igreja de Deus, e estamos reunidos aqui em nome do Senhor Jesus. Derrama sobre nós a Tua graça, derrama sobre nós o Teu Santo Espírito. Alcança aqueles espaços mais profundos do nosso coração. Quebra os grilhões, liberta e dá à nossa vida o curso que o Senhor deseja através da Tua palavra. Livra-nos, Senhor, das perturbações, das inquietações, de toda obra maligna, de todo intento de Satanás de querer roubar a Tua palavra aqui nessa noite. Nos abençoe, sê conosco, pois te pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém. Domingo próximo passado, à noite, nós lemos aqui Apocalipse, capítulo 1, a revelação que Deus deu ao Senhor Jesus
sobre as coisas que em breve deveriam acontecer e que ele, por intermédio do seu anjo, revelou ao seu servo João, para que fosse enviado aos seus servos, à sua igreja. E tudo isso acontece quando João está desterrado, aprisionado na ilha de Patmos, por causa da palavra de Deus e por causa do seu testemunho de Jesus Cristo. João é o último dos apóstolos ainda vivo. João vivia na cidade de Éfeso nesse tempo. E a ilha de Patmos era um lugar onde o Império Romano aprisionava ou usava como uma prisão. João está desterrado, aprisionado, e ele dá o motivo: por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho de Jesus Cristo. Ele não está preso porque ele é um malfeitor. Ele não está preso porque era um amotinador, alguém que não cumpria com as leis do seu país, do seu tempo, da sua época. Não. Ele era um bom cidadão dos céus, mas também um bom cidadão da terra. A única motivação que levou João à prisão, a única coisa que o aprisionou foi por causa, a causa foi a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo. É por isso que ele está preso. E como lhes dizia, naquele momento de prisão, sendo o último dos apóstolos, certamente muitas inquietações passam pela mente, pelo coração, sobre a obra de Deus, a igreja de Deus. E nas suas inquietações ali na ilha de Patmos, ele tem uma visão do Senhor Jesus. O Senhor Jesus ressurreto e o Senhor Jesus agora glorificado. Senhor dos céus e da terra, que tem todo o poder e toda a autoridade. E o Senhor Jesus que se manifesta para João agora glorificado, e a visão que João tem, né, da pessoa do Senhor Jesus, nesse estado de glória, ele diz que a voz do Senhor Jesus era como a voz de muitas águas. Aquelas ondas, né, que vêm e se arrebentam ali nas pedras, fazendo aquele barulho assustador. Assim era a voz do Senhor Jesus. Ele diz que os olhos do Senhor Jesus também eram como chamas de fogo, os seus pés brilhantes como um latão polido, seus cabelos brancos como a neve, vestido de um vestido comprido, talar, com cinto de ouro ao peito. É uma visão que ele tem nessa linguagem metafórica para expressar a glória, o poder e a autoridade do Senhor Jesus. E o Senhor Jesus, então, manifestando-se ali em glória, vivo, ressurreto, com todo o poder e com toda a autoridade que tem, que recebeu, o Senhor Jesus então ordena a João que mande uma mensagem específica para cada uma das igrejas do Senhor espalhadas pela Ásia Menor, que hoje é a região da Turquia. Ao anjo da igreja em Éfeso escreve: ao anjo da igreja, ou seja, à igreja de Éfeso escreve:
Assim como nós temos muitas dificuldades para entender a natureza de Cristo, muitos cristãos não compreendem quem é Jesus, não conseguem entender que o Senhor Jesus é 100% homem, mas também 100% Deus. Essa incompreensão a respeito da natureza de Jesus durante os 4 primeiros séculos da igreja gerou muita confusão e muitas heresias. Para nossa limitação humana, né? Para nossa razão limitada, é muito difícil entender isto. O Senhor Jesus não possui 2 naturezas, mas uma natureza única, numa pessoa única. O Senhor Jesus, que é 100% homem, mas 100% Deus, agora num corpo glorificado. Assim como nós temos essa dificuldade de entender a natureza do Senhor Jesus, nós temos também muita dificuldade de entender a natureza da igreja. E hoje, agora à tarde, né, no nosso período de oração, de intercessão, às 18h15 até às 18h45, nós estávamos ali orando, eu ouvindo, né, pastor Josué orando, estávamos ali algumas irmãs também, e eu me lembro, né, o pastor Josué orando, expressando a sua gratidão a Deus pelo privilégio que nós temos de fazer parte da igreja de Jesus, do corpo de Jesus aqui na terra. Eu temo, irmãos, que talvez por falta de compreensão, por falta de temor, por frieza espiritual, por indolência ou qualquer outro adjetivo, nós não estamos sabendo compreender e não estamos sabendo também o valor de pertencer, do pertencimento à igreja do Senhor Jesus. Confundimos a igreja com a construção, com tijolos e concreto. Confundimos a igreja com o local que nós reunimos para realizar o nosso culto. Se não tivesse essa construção, ainda assim teríamos a igreja. A igreja não são essas 4 paredes. A igreja não é essa construção física. Muitas vezes pensamos na igreja como aquela construção antiga e imponente no centro das cidadezinhas do nosso interior. Peça a qualquer criança da escola que faça um desenho da igreja e ela vai fazer aquela casinha com a torrinha bem alta e uma cruzinha lá em cima. Jamais passará pelo imaginário dela e o imaginário de muitos de nós que aqui estamos de desenhar a igreja como uma quantidade enorme de pessoas de mãos dadas, unidas por um mesmo espírito, por uma mesma fé, por um mesmo sentimento, por um mesmo coração. Nós ainda somos iludidos pelo aparente. E nessa ilusão do aparente, nós perdemos a compreensão e a vivência do ser igreja. E quando nós lemos aqui a palavra de Deus, a igreja, corpo de Cristo, a igreja onde nós vemos aqui que Jesus anda no meio dela. Os 7 candeeiros são as 7 igrejas.
e João vê Jesus passeando ali pelos 7 candeeiros. Ou seja, Jesus é presente, assim como Deus era presente no meio da nação de Israel, principalmente quando eles andavam pelo deserto. Deus, o Senhor Jesus, é presente no seio da igreja. E nós, né, Igreja Batista Central, nós não somos uma parte da igreja. Nós somos igreja de Deus, corpo de Cristo em plenitude. Essa é uma incompreensão teológica também. Nós pensamos na Igreja Universal como a igreja, né, corpo de Cristo, está correto. Mas não conseguimos entender que uma igreja local, ela é corpo de Cristo na sua plenitude. É muito comum, às vezes, as pessoas dizerem, né, eu estou muito feliz de estar aqui nessa noite, eu quero saudar, cumprimentar essa parte do corpo de Cristo. Não, queridos. Nós, eu, você, formamos corpo de Cristo, formamos a igreja de Cristo na sua plenitude. Onde estiverem 2 ou 3, ali nós teremos uma igreja. Se tivermos 2 ou 3 nascidos de novo, regenerados pelo Espírito Santo, a habitação do Espírito Santo, que se reúnem, que têm vínculos de fé, de fraternidade em Jesus, ligados pelo Espírito Santo de Deus, aí nós temos uma igreja, corpo de Cristo em plenitude. Então, nós somos igreja, nós formamos corpo de Cristo, embora seja uma igreja local. Ainda que fôssemos 3 ou 5, como foi o caso da primeira igreja batista organizada no Brasil, no ano de 1882, na cidade de Salvador, no bairro do Sapateiro. Essa igreja é formada com 5 membros. O que eu quero dizer é que nós formamos, enquanto igreja local, nós somos corpo de Cristo. Nós podemos viver em plenitude, a plenitude do corpo de Cristo. Estamos ligados ao Senhor e formamos um corpo. A igreja, ela é um mistério. Preste atenção nisso. A igreja é um mistério, não um mistério no sentido de oculto. Efésios capítulos 1, 2, 3 e 4. A igreja é um mistério revelado, é um mistério de Deus. Que mistério é esse? É o mistério da união dela com Cristo. Jesus não simplesmente ele passeia, ele anda pela igreja, mas há um vínculo, há uma união entre Jesus e nós. O apóstolo Paulo, lá em Efésios, no capítulo 5, quando ele está falando do casamento, ele diz, grande esse mistério, mas eu me refiro à união de Cristo com a sua igreja. Assim como no casamento há um mistério, quando um homem e uma mulher se juntam formando uma só carne, há um mistério,
Os dois mantêm a sua pessoalidade, a sua identidade, o seu temperamento, a sua personalidade, mas pelo casamento acontece esse mistério dessa união. Há esse mistério da igreja unida ao Senhor Jesus, onde cada um de nós, à semelhança de membros do corpo, formamos um corpo do qual o Senhor Jesus é o cabeça. O mistério é que em Cristo, Efésios capítulo 1, em Cristo, a igreja, o corpo de Cristo, transita, ou nele também está nas regiões celestiais. Preste atenção. Nessa união que nós temos com Cristo, nele nós estamos, com ele nós estamos assentados já nas regiões celestiais. E Cristo, nessa união com a sua igreja, através dela, o Cristo ressurreto, o Cristo glorificado, transita na terra. Como é que Jesus realiza a sua obra na terra? Como é que o Senhor Jesus se manifesta na terra? É através da sua igreja. É através de nós, nessa união, nessa unidade que nós temos, ligados, vínculos espirituais. Em Cristo, a igreja transita, ou em Cristo, com Cristo, ela está nas regiões celestiais, e através dela o Cristo ressurreto e glorificado transita pela terra. Que interessante. É a igreja, é o corpo de Cristo, é um mistério revelado, mas muitas vezes incompreendido pela maioria de nós, né, que fazemos parte dela. Esse texto mostra para nós, e nós lemos aqui, a relação de Cristo com a sua igreja. A igreja é santa porque o Senhor está presente nela. Espiritualmente, a igreja está unida com Cristo. A referência mais clara dessa união, desse relacionamento, é o casamento. Quando diz que os dois se tornam uma só carne. Assim como no casamento os dois se tornam um, em Cristo nós somos um com Ele numa união espiritual. Muitos de nós ainda não entendemos a natureza santa da igreja, do corpo de Cristo. Não entendemos o peso espiritual, a importância espiritual, e que é espiritual fazer parte desse corpo. Pecamos contra o Senhor quando não entendemos a santidade da igreja. Apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, no capítulo 11, né? Quando ele vai falar sobre a celebração da ceia, a importância da comunhão, o significado daquele rito, os símbolos que estão ali presentes. Ele fala que quando nós participamos sem compreender, nós pecamos contra o corpo de Cristo contra a igreja. Pecamos contra o Senhor quando não entendemos a santidade da igreja, na ministração da palavra, no louvor,
na administração do dinheiro da igreja, no trato com os irmãos, nos nossos relacionamentos. Quando confundidos por essa nuvem do aparente, quando não temos discernimento espiritual de ir além do aparente e de ver espiritualmente que a igreja é um corpo com o Senhor, ela está unida com o Senhor, que todos nós temos vínculos espirituais que nos ligam a Cristo. Ao ponto do apóstolo Paulo escrever em 1 Coríntios capítulo 5 e 6, dizendo, vocês não entendem que alguns pecados são fora do corpo, mas que alguns pecados são pecados contra o corpo. Por exemplo, quando um crente, membro da igreja, é lá em 1 Coríntios capítulo 6, toma o seu corpo e une o seu corpo a uma meretriz, sem discernimento espiritual de que ele está unindo o corpo de Cristo, a igreja de Cristo, um membro do corpo de Cristo. Quando eu digo que nós temos dificuldade de entender a natureza da igreja, nesse pertencimento, é porque nós, por ignorância espiritual, por indolência, por frieza espiritual, não nos apercebemos que nós participamos do corpo de Cristo, que é santo. Não essas quatro paredes, mas espiritualmente o corpo de Cristo, com o qual nós estamos unidos, vinculados pelo Espírito Santo. Quando alguém vem fazer parte como membro da igreja, ele vem para a comunhão do corpo de Cristo, que é santo. A palavra de Deus, né? Ela é santa. O povo de Deus é santo. E nós fazemos parte. Agora, tem gente, não é? Me permita, não estou pensando em ninguém especificamente, não se sinta ofendido também, mas não cheguei a pensar nos porquês, não é? Mas tem muita gente que não tem noção. Não tem noção do que é ser igreja de Jesus Cristo. Tem muita gente que ainda não transpôs a cortina de fumaça do embaçamento e da incompreensão para poder chegar ao discernimento de que igreja é um povo santo, um povo separado por Deus para servi-lo, para honrá-lo e para glorificá-lo na face da terra, porque tem muita gente pensando na igreja como simplesmente mais uma associação de pessoas. Sem nenhuma percepção do sagrado, do santo. E aí, quando nós lemos aqui o Apocalipse, o Senhor Jesus que anda pelo meio da igreja, uma das palavras-chave de todas essas cartas para as 7 igrejas é a expressão, conheço as tuas obras. Em todas as 7 cartas, as 7 igrejas, aqui em Apocalipse capítulo 2, versículo 2, a igreja de Éfeso, começa assim, conheço as tuas obras. Em Apocalipse 2, 9, carta à igreja em Esmirna, Jesus diz, conheço a tua tribulação. E quando nós vamos para as outras cartas, em Sardes, aqui
já em Apocalipse 3:1, conheço as tuas obras. Depois a igreja em Filadélfia, conheço as tuas obras. A Sardes, conheço as tuas obras. A Laodiceia, conheço as tuas obras. Ou seja, Jesus anda no meio da igreja. Jesus anda no meio dessa igreja. O Senhor Jesus conhece essa igreja. E Ele não conhece de ouvir falar, mas Ele conhece porque Ele anda no meio da igreja. Conheço as tuas obras, conheço a tua tribulação, eu sei o momento que você está passando, eu sei dos seus desvios. O Senhor Jesus conhece todas as coisas da igreja, Ele anda no meio da igreja. O Senhor Jesus conhece as coisas que acontecem na igreja em minúcias ou em detalhes. Não se esqueçam que na visão que João tem do Cristo glorificado, ele o vê com olhos como chamas de fogo. O Senhor Jesus, ele passeia, né? Ele anda, ele caminha no seio da igreja. Ele conhece a igreja. E ele conhece por estar presente. Conhece em detalhes. Ele conhece as nossas virtudes e conhece também as nossas fraquezas. Conhece as nossas lutas, conhece os nossos desânimos, conhece a nossa perseverança. E é assim que Jesus se dirige à igreja de Éfeso. Conheço as tuas obras, ou seja, eu te conheço. E não conheço porque alguém me falou, eu te conheço porque eu estou no meio dos 7 candeeiros. E Jesus, dirigindo-se a essa igreja de Éfeso, diz: conheço as tuas virtudes. Você é uma igreja laboriosa, uma igreja que trabalha arduamente, que tem um trabalho árduo. Reconheço que você é uma igreja perseverante. Ou seja, mantém o ânimo, mantém a disposição, persevera. Sei também que você não tolera os homens maus, não é tolerante com os maus. Talvez um dos males do nosso tempo presente seja a tolerância. Talvez um dos males do nosso tempo presente é a falta de posicionamento ético, moral, é a falta de posicionamento por parte da igreja em relação ao que é mal. E nós lemos aí, vocês percebam, não toleras os homens maus, maus com U, né? Ou seja, que não são bons, que não têm um bom testemunho. Assim como João estava preso na ilha de Patmos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus, a igreja de Éfeso, ela tinha essa virtude, era laboriosa, perseverante e não suportava homens maus. Jesus sabe. É Jesus quem está dizendo isso. Jesus diz que essa igreja também era uma igreja pura doutrinariamente. Não pode suportar os maus, não aceita os falsos apóstolos, nem falsos mestres,
nem enganadores e mentirosos no ensino ou na distorção da verdade. É uma igreja trabalhadora, é uma igreja perseverante, é uma igreja que trabalha arduamente, é uma igreja ortodoxa, é uma igreja pura doutrinariamente, é uma igreja que não aceita falsos apóstolos, falsos ensinos, é uma igreja que tem um detector assim, ligado, antenado para os falsos ensinos, para as mentiras, para os enganos que acontecem em todos os tempos, em todas as épocas. Além disso tudo, Jesus diz que ela é uma igreja sofredora, mas perseverante, que apesar do sofrimento, ela nunca desistiu, continuou firme e operosa, mas que ela perdeu uma coisa que não podia ter perdido. E vocês sabem, e nós lemos aqui. É raro, eu sou pastor há tantos anos, né? E a gente lida com pastores atualmente, o pastor Josué estava lembrando também hoje, pedindo oração. Atualmente não sou, mas estou como presidente da convenção. E você ouve tantas coisas e fica sabendo de tantas coisas inacreditáveis. Mas essa igreja é uma igreja laboriosa, uma igreja que honra ao Senhor, não é indolente, não é indiferente, não é preguiçosa, é trabalhadora, é perseverante, sabe do seu chamado, sabe da sua vocação. É uma igreja pura, porque não tolera os homens maus. É uma igreja pura doutrinariamente, porque não aceita esses que dizem ser apóstolos e não são. Não aceita falsos mestres, enganadores, mentirosos, ensinos que são doutrinas de homens ou doutrinas de demônio, não. É uma igreja pura doutrinariamente, é uma igreja sofredora, mas perseverante, que não desiste nunca, aleluia, glória a Deus. Mas você perdeu uma coisa que não podia ter perdido. Tenho, porém, contra ti, abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. É muito interessante nós entendermos essa ética de Deus, essa ética do Senhor Jesus. Para o Senhor Jesus, os fins não justificam os meios. O resultado não é mais importante do que a maneira utilizada para consegui-lo. Na ética de Deus, o resultado é importante. Isso vale para a igreja, isso vale para o trabalho, isso vale para a nossa vida pessoal. Todos nós nos regozijamos com os resultados, com as metas batidas, né? Com o resultado alcançado. Mas para Deus, o resultado não é mais importante do que a forma ou o meio que nós utilizamos para alcançá-lo. No caso da igreja aqui, ela tinha resultado, ela tinha obra, ela tinha trabalho, mas o meio aqui se perdeu.
algum lugar, a coisa mais importante foi perdida, que foi exatamente o seu primeiro amor. Numa tradução da Bíblia, numa versão, melhor dizendo, não tradução, numa versão, na linguagem viva, diz assim: você abandonou o seu primeiro amor. Você já não me ama mais como me amava no princípio. A motivação para as suas realizações já não era mais o seu amor pelo Senhor. Triste, sutil, íntimo, invisível, mas não ao Senhor Jesus. Porque Ele vê, Ele sabe, Ele enxerga, Ele conhece todas as coisas. O que endureceu o coração da igreja de Éfeso? O que fez essa igreja perder o seu primeiro amor? Eu queria que você pensasse nisso. Eu tenho aqui as minhas elucubrações, as minhas imaginações, por que isso aconteceu, mas eu queria que você pensasse, o que endureceu o coração dessa igreja? O que a fez perder o seu primeiro amor? Aí vem uma advertência: lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. O remédio é sempre fazer o caminho de volta. Errou, caiu, quer continuar, levanta e volta. Faça o caminho de volta. Conserta. Porque se não houver conserto, não houve arrependimento. A vida ministerial, ela proporciona para a gente coisas que eu jamais abriria a mão. Proporciona algumas alegrias e experiências que são tão marcantes, que te marcam, que a gente nunca esquece, são valores espirituais. Um dia nós estávamos ali no Templo Velho, e num culto de quarta-feira, que a gente ainda tinha, antes dos pequenos grupos, poucos irmãos, era uns 60 irmãos, 70 irmãos. Eu estou ali assentado, ali no louvor, quase assumindo a palavra, e chegou um irmão que tinha sido membro fundador da igreja, que eu não conhecia pessoalmente. Ele chegou para mim e falou: pastor, eu sou fulano de tal, fui membro fundador aqui da igreja, e tem outro irmão aqui, que ele veio lá do Espírito Santo, ele foi membro fundador da igreja, e ele quer dar uma palavra para a igreja. Aí eu já cocei a cabeça, né? A gente, de última hora, de supetão. O que ele quer falar? Ele não me disse, ele quer falar com a igreja. E eu fui além da minha precaução, né? Creio que conduzido pelo Espírito Santo, e disse: tá bom, ele vai falar. E aquele irmão, ele veio à frente da igreja, talvez alguns aqui se lembrem desse fato, né? Ele veio à frente da igreja, agora com uma bengala, assim arrastando, meio, sabe, não tinha idade para estar tão derrubado daquele jeito. Ele veio à frente, pegou o microfone e disse: irmãos, eu sou o irmão fulano de tal. Eu fui membro dessa igreja há 40 anos atrás.
E eu vim aqui hoje para pedir perdão para essa igreja. Porque há 40 anos atrás, eu era o tesoureiro dessa igreja e eu desviei dinheiro do caixa da igreja. E são 40 anos carregando esse fardo. E hoje, pela misericórdia de Deus, Deus me trouxe aqui para poder pedir perdão. Vocês não têm ideia do que foi carregar isso ao longo da minha vida. Não existe coisa mais marcante, irmãos. É o que eu disse, uma das coisas marcantes da vida ministerial. É do que encontrar alguém que lembra de onde caiu e que faz o caminho de volta. E que tenha a coragem, sabe? Que é, gente, só Jesus. A coragem de chegar diante. Ninguém sabia. Ninguém sabia, além dele e do Senhor, do que tinha acontecido. Ele falou, eu desviei dinheiro da igreja, ninguém ficou sabendo, porque eu trabalhava no banco, eu entendia de contabilidade, eu ajeitei ali a contabilidade e ninguém percebeu. Tem coisas que nós fazemos, aqui a igreja de Éfeso, que Jesus está falando para ela, é uma coisa assim extremamente íntima. É coisa do coração que ninguém vê, e é uma igreja laboriosa, uma igreja trabalhadora, que aparentemente olhando, eu jamais diria que havia alguma coisa de repreensão nessa igreja. Lembra-te de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Vocês não fazem ideia do que foi a minha vida, do peso de consciência que eu carreguei ao longo desses 40 anos. Nas palavras dele, alguns aqui se lembram, perdi minha saúde, destruí alguns outros aspectos da minha vida. Mas hoje eu criei coragem, pela graça de Deus, voltei e quero pedir que a igreja me perdoe. E nós ali juntos, não é? Eu peguei o microfone e falei, irmãos, nós perdoamos esse querido irmão. E toda a igreja, assim, lágrimas, né? Nós dissemos, irmão, nós te perdoamos em nome do Senhor Jesus. Vai-te em paz, vai-te em paz, fica livre da tua culpa e do teu pecado. Há alguns anos atrás, tivemos uma outra experiência extraordinária aqui na igreja. É coisas de Deus, irmãos, é coisa do Espírito Santo, não sou eu, e nem os irmãos, é o Senhor. Mas o que eu quero dizer é que a nossa vida muda espiritualmente quando nós fazemos o caminho de volta, quando nós reconhecemos e percebemos onde nós erramos, onde nós tropeçamos e no coração, ou até mesmo fisicamente, fazemos o caminho de volta. Quando o Senhor Jesus falou para Ananias, Ananias, vai lá na rua direita, porque o Saulo de Tarso está lá orando, e viu você entrando, impondo as mãos sobre ele. E o Ananias, antes que Jesus acabasse, falou, Senhor, tu sabes quantos males este homem fez aos teus santos.
Senhor, esse homem perseguiu a sua igreja, esse homem fez mal. Vai lá. Porque ele se arrependeu. E Ananias foi. Alguns anos atrás, nós tivemos um pastor que estudou num dos seminários mais ortodoxos do Brasil, mais retos doutrinariamente, que é o seminário Palavra da Vida. Ele estudou naquele seminário, foi ordenado pastor. E se desviou do Evangelho, e virou um idólatra, e começou a difundir a idolatria, e arrebentar com o Evangelho no Vale do Paraíba, ali na região de Taubaté, aquela região. E gravou programas e fitas. E um dia, depois de muitos anos, esse homem me telefona. E falou: eu queria conversar com você. Nós tínhamos sido colegas na universidade. Eu fui na casa dele um dia com Adonias. E ele disse: foi muito difícil eu criar coragem para poder falar. Mas eu quero conversar com você, porque eu descobri o tamanho da besteira que eu fiz. Eu estou arrependido, não sei como voltar. E vocês, crentes, quando fecham a porta para alguém, vocês fecham para valer. Mas o Espírito Santo me inquieta. E conversamos, e um dia ele veio na igreja. Ele veio à igreja, veio à frente da igreja. E publicamente, irmãos, pediu perdão. Registrou em cartório, proibindo que todas as mensagens idólatras, tudo aquilo que ele havia falado contra o Evangelho, que não poderia mais ser divulgado. Queridos, sem arrependimento, sem conserto, sem arrependimento, é o que Jesus está dizendo. Lembra-te, pois, de onde caíste. Gente, cair é de qualquer um de nós. Que Deus nos guarde. Aquele que pensa estar de pé, cuide para que não caia. Mas se caiu, olha, lembra-te, arrepende-te. Essa é a proposta de Deus para os nossos tropeços. Reconhecer, arrepender, abandonar e voltar-se para Ele. Porque aí tem recompensa. Ao vencedor, que não é nesse sentido triunfalista, né? Mas é o que se arrepende, que converte, que faz o caminho de volta. A ele dar-lhe-ei que coma da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus.